Segunda de Paulo aos Coríntios, deixa aberta a sua Bíblia. No capítulo 9, por favor. A partir do versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou necessidade. Presta atenção no texto, porque Deus ama, diga Deus ama. Diz mais alto, Deus ama. Você já parou para pensar nesse texto aqui? A Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Esses dias, eu ouvi um irmão fazendo uma oração e todo mundo acha essa oração muito bonita. Eu já orei essa oração muitas vezes. A oração era mais ou menos assim: Senhor, supre as minhas necessidades. Me dê o necessário. Me dê somente o necessário. Eu não quero ficar vaidoso, ganancioso. Ele estava orando ali na igreja. Me dê somente o necessário. Eu ouvi essa oração. Quem acha que essa oração é uma oração bonita aí? Levanta a mão. Quem já orou assim? Senhor, me dê o necessário, somente o necessário. Quem já orou? Levanta a sua mão. Meu irmão, essa oração, depois que eu ouvi essa oração, eu cheguei num consenso que essa é a oração mais estúpida que um crente pode fazer na vida dele. E eu gostaria de te explicar por que essa oração é uma oração estúpida. Não é no sentido grotesco da palavra, não. No sentido da ignorância, da estupidez mesmo. Pare para você pensar o seguinte: quando você ora a Deus, esse tipo de oração, em primeiro lugar, não tem nada na Bíblia, desde o Velho ao Novo Testamento, dizendo que Deus ama a pobreza do seu filho. É óbvio que nós sabemos que o evangelho não se faz só de orar pelas finanças das pessoas. A gente também ora por cura, a gente ora por libertação, a gente ora por salvação. Mas a prosperidade faz parte de um plano de Deus para a vida de seus filhos. Isso é óbvio, é evidente. A prosperidade bíblica, ela está desde o Velho ao Novo Testamento. Eu acabei de ler um texto aqui no Novo Testamento. Você quer ver? Olha esse texto aqui. No versículo 10, por favor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o verso 11, vamos ler? Enriquecendo-vos em tudo. O texto diz assim: sereis enriquecidos em tudo, inclusive na área financeira, área familiar, em todas as áreas. Se Jesus, irmão, estava pregando na televisão, uma mensagem até bonita, rapaz. E ele falava assim, a Bíblia manda você buscar primeiro o reino de Deus. Não é buscar primeiro os tesouros da terra. Bom, isso é verdade. Mas o contexto inteiro, Deus em nenhum momento está isolando a bênção financeira do seu povo. Você sabe por que Jesus escreveu esse texto? Todo o capítulo é sobre oração. Jesus disse, não sejam como os pagãos que pensam que por muito pedirem serão atendidos. Pedi e dai-se-vos-á, batei e abrir-se-á, buscai e encontrareis, todo o que pede recebe, etc, etc, etc. Não useis de vãs repetições.
E aí lá no final ele diz, não seja como os pagãos que pedem casa, comida, bebida e dinheiro e pensam que serão atendidos. Saiba que o vosso Pai que está no céu conhece todas as vossas necessidades. Aí ele dá parênteses. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quais são as demais coisas? Que os pagãos pedem. O que os pagãos pedem? Comida, bebida, dinheiro, riqueza, etc. Vos serão acrescentadas. Irmão, você já parou para pensar nesse texto? Jesus não disse que ele vai subtrair as riquezas de você. Ele vai acrescentar a riqueza a você. Ele diz, o que eles pedem virá de acréscimo se você buscar o Senhor. Você sabe que Deus, ele presenteia quem busca ele, e o presente é presente de bênção terrena, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Mas você diz, essa recompensa deve ser celestial. Deus não precisa prometer nenhuma recompensa celestial a nós. Ela está garantida. Todas as promessas escritas de Deus a nós, elas só podem ser terrenas. A Bíblia, inclusive, fala em Romanos capítulo 5, a partir do versículos 16, 17, 18, 19, que a Bíblia tem uma promessa para nós de reinar em vida. Isso não é depois da morte. Prosperidade é um dom terreno. Você não precisa ter dom de prosperidade lá no céu. Agora, o que nós devemos entender é qual é o motivo e o propósito do porquê Deus prospera o seu povo. Voltando ao texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Existe um motivo por que Deus dá prosperidade ao seu povo. Agora é o ponto. Por que é antibíblico você orar e esperar de Deus apenas o seu sustento e o necessário? Pagar as suas contas é bênção de Deus? É. Vou te perguntar. Aluguel é bênção de Deus, gente? Claro. Aluguel é bênção de Deus, gente? Não. E pagar o aluguel? Vai ficar sem pagar o aluguel, irmã? O aluguel não é bênção, mas pagar o aluguel é. Carro. Financiamento. O carro é seu enquanto é financiado, mas pagando é. Existe uma diferença entre provisão e milagre. Presta atenção. Provisão é diferente de prosperidade. Provisão tem a ver com milagre. Prosperidade tem a ver com princípios. Provisão acontece na lida do dia. Provisão acontece no deserto. Provisão é o pão caindo da mesa para os cachorrinhos comerem. Prosperidade é os filhos sentados à mesa. Provisão é Deus gotejando bênção a você. Prosperidade é você herdar as bênçãos. Provisão são os milagres que nós recebemos no cotidiano da parte de Deus. Preciso de R$500 para pagar uma conta, não tem, vem uma provisão. Preciso do emprego, vem uma provisão. Preciso não sei o quê, vem uma provisão. Agora, a prosperidade é uma sequência de vitórias. Provisão é milagre no deserto. Prosperidade é reinar em vida em Canaã. Só que pro milagre, você precisa só ter fé. Provisão tem princípios. Você não é próspero só crendo. Você é próspero quando você obedece princípios. Agora, se você tem fé, Deus faz um milagre financeiro na sua vida. Maravilha. Mas não basta ter fé para viver uma vida próspera. Você tem que ter o princípio da obediência. Prosperidade é uma sequência de obediência. Abraão era um homem próspero, porque ele obedeceu. Aí alguém diz, mas obediência não é coisa da lei? A Bíblia diz que pela fé Abraão obedeceu.
Obediência é um ato de fé. Só obedece quem realmente crê. Você entende o que eu disse? Agora, quando você chega diante de Deus e diz assim, Senhor, me dá somente o necessário, você está descumprindo vários princípios bíblicos aqui nesse texto. Por exemplo, verso 9, como está escrito, distribuiu aos pobres e a sua prosperidade será contada para todo sempre. Ó, o que é prosperidade? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão e alimento, suprirá a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa obra, enriquecendo-vos em tudo. Por que Deus me enriquece? Olha o texto, versículo 11. Qual é o propósito? Enquanto em tudo enriquecereis, para que você seja generoso. Como que uma pessoa vai obedecer princípios bíblicos de generosidade se ele está sentado em cima de um trono chamado comodismo? É muito cômodo para o crente ter uma prosperidade só dele. Essa vida é passageira demais, gente, para a gente imaginar que a prosperidade que Deus nos dá se limita a mim e a meus filhos. Prosperidade, irmão, é uma missão e não uma ambição. Riqueza é uma missão da igreja e não uma ambição de crente. Você não tem que ficar rico, você precisa ficar rico. É uma necessidade de reino. Prosperidade está mais ligada à missão de Deus do que à sua. Por que a Bíblia diz que Deus precisa prosperar o seu povo? Para que eles sejam generosos. O reino precisa avançar. Reino avança de 3 maneiras. Com a igreja orando, com a igreja enviando e com o povo contribuindo. Para o povo contribuir, Deus tem que fazer o quê? Prosperar eles, para eles e para os outros. Quando você diz, Senhor, me dê somente o necessário, você está dizendo, não me preocupo com missões. Olha que absurdo. Você está dizendo, não me preocupo com o irmão que perdeu toda a casa dele lá, se eu não tenho nem para mim, ué. Eu só tenho o necessário. Não me preocupo em uma cesta básica, não me preocupo com uma casa de recuperação de toxicodependente, não me preocupo com a necessidade do próximo. O que importa é que Deus me prospere. Essa é uma oração que beira a canalice. Crente de verdade, ele está olhando à sua volta, vê se alguém está chorando por necessidade. Eu não creio em crente que não sente a dor do próximo quando ele não está chorando de necessidade. Eu não creio nesse cristianismo. Eu conto aqui, eu vou contar aqui bem rapidinho. Eu não gosto de contar, mas essa eu vou contar pela experiência. Esses dias fui almoçar com a minha esposa, chegamos no restaurante, na esquina do restaurante, o sinal de trânsito, e tinha um venezuelano, lá tem muito no sul agora, com uma placa. O venezuelano vem vestido, dizendo, preciso de emprego. Ele não estava pedindo comida, pedindo emprego. O Brasil está cheio deles. Uma situação normal para nós. A hora que eu fui entrar dentro do restaurante, entrei no restaurante, meu coração fechou, fiquei triste. Mas triste, a minha esposa falou, o que foi? Eu falei, não sei, tem algo de estranho nesse restaurante. Eu entrei, o meu coração fechou, não sei se é um demônio que está aqui, eu não sei o que é. Agora, você percebeu que a alegria do crente está ligada a 2 coisas aqui na terra. Primeiro, o dar. Segundo, o ganhar almas. Você sabe que lá no céu nós seremos reconhecidos por coroas. E a coroa que nós vamos receber no céu são 5 coroas. Eu vou falar delas aqui nesses dias. Uma delas é a coroa da alegria. E sabe por que nós recebemos coroa da alegria? Coroa da alegria dado para aqueles que ganham almas. Por isso que os crentes estão tristes. Não ganham alma. Não ajuda o próspero. Não ajuda o próximo, quer dizer. Aí eu entrei e eu falei, já sei. Quando o seu coração fechar, saiba que Deus quer que você contribua com alguma coisa. Tem gente que pensa que o coração fechou para eu não dar nada. Não.
Deus não vai fechar seu coração para ajudar alguém ou a obra dele, não. É o diabo, irmão. E fechou, fiquei triste. Falei, amor, Deus está falando para eu chamar aquele venezuelano e almoçar, que eu acho que ele está há dias sem comer. Saí, procurei, ele não estava lá mais. Falei, pronto, que maravilha, estou isento então. O cara sumiu. Mas a hora que eu fui entrando no restaurante, o cara viu assim, falei, ele está ali ainda. Eu chamei ele e falei assim, ¿entiende hambre? Ele disse, mucha. Disse, ¿há quanto tempo? Ele disse, 3 dias. 3 dias sem comer. Eu disse, então venha comer. Eu já vou deixar pago o almoço de hoje, de amanhã e de depois aqui para você. Venha comer. Ele falou, um momento. Falei, tudo bem. Entrei, falei para o restaurante, ele falou, não, eu vou pôr comida lá fora. Eu falei, não é bicho, vai comer aqui dentro. Irmão, de repente o homem foi lá, não sei aonde, e veio com uma tropa de venezuelano. Eu olhei para minha esposa, eu falei, Jesus amado, falei, você trouxe o cartão aí? Está com o cartão. E aqueles venezuelanos, falei, agora que eu me lasquei. Agora imagina você, se a minha prosperidade só serve para mim. A Bíblia diz que Deus lhe dá condições para esse tipo de ocasião. Ocasiões aqui num culto como esse, gente trazendo alimento. Gente, não é de hoje que a igreja de Valadares está famosa. Desde o Natal, eu acompanho tudo. Isso não é uma igreja qualquer na cidade. Enquanto batem, fala do pastor Flamarion, ele está ajudando os pobres, está ajudando a cidade, está sendo... Essa igreja... Você sabe quando uma igreja é de Deus na cidade? Quando a cidade sente falta dela. Dá um grito em Valadares, não vai ter mais quadrangular em Valadares. O povo entra em pânico. Você liga a televisão, tá, ó, leva lá seus negócios na igreja quadrangular, lá na Rede Globo. Porque é uma igreja para o reino. Agora veja bem, quando nós vamos chegar e falar, Senhor, me dê o necessário, muda essa oração, irmão. Muda essa oração, para de orar uma besteira dessa. Às vezes o irmão está chorando aqui, não é porque ele é quebrantado, não. É porque vai começar a aula, ele não tem dinheiro para comprar material escolar e uniforme para os filhos. ...58 mortos na enchente. Eu parei de assistir porque eu fiquei ansioso, porque eu assisto, eu vou ficando mal, ficando ansioso e triste. Meu Deus, é muita tristeza. E o crente orando, me deu o necessário, Senhor. Só o que importa é eu sustentar minha casa. Isso não é uma oração cristã. Irmão, o reino de Deus precisa avançar. E ele avança de 3 maneiras. Espiritualmente, veja, a cruz ela é vertical e horizontal. Pare para você pensar nisso. Verticalmente, você põe o reino dentro das pessoas. Horizontalmente, você é o reino na terra. A igreja ela tem que ganhar as almas para Cristo e ser relevante. Nem sempre uma igreja grande é relevante e nem sempre uma igreja pequena é irrelevante. Tem igreja gigante no Brasil aí que não tem relevância nenhuma. Se sair do bairro, ninguém sente falta. Igreja ela tem que ser relevante. E essa igreja é uma igreja próspera e relevante. Agora, sabe por quê? Primeira coisa, sempre quando tiver um culto, posso falar uma coisa, não deixe de ser generoso, porque toda vez que você vem plantar, vem ofertar e dizimar, você está, é como que um depósito no reino de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Quer arrancar um sorriso de Deus agora? Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia diz que você não pode vir ofertar com carranca. Sorria aí agora. Agora, sorria. Quem der o maior sorriso vai ser a maior oferta. Jesus, aquele...